Duas irmãs, forçadas a morar com um fazendeiro que sofre de Alzheimer, acreditam que terão uma vida difícil. O que elas não sabem é que o fazendeiro tem um segredo que mudará tudo. Durante essa convivência, elas começam a perceber que por trás da sua condição há algo muito mais profundo e transformador. Prepare-se para uma história de reviravolta, mistério e descobertas inesperadas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e curta o vídeo para não perder nenhum detalhe. Vamos começar! Quando as irmãs chegaram à fazenda, o cenário já estava longe de ser o que imaginavam. A casa era grande, mas parecia vazia, não apenas pelas dimensões, mas pela solidão que permeava o lugar. O fazendeiro, um homem idoso com olhos marcados pela idade, não parecia mais o homem de força e vigor que a fazenda provavelmente exigia. Sua mente, agora debilitada pela doença de Alzheimer, estava lenta e bagunçada, como se ele vivesse em um mundo distorcido, onde as memórias se perdiam a cada instante. As irmãs, ao olharem para o homem, sentiam uma mistura de compaixão e desconforto. Ele parecia perdido, mas de alguma forma também parecia esperto, como se estivesse apenas esperando algo que elas ainda não compreendiam. A dificuldade de cuidar dele não era apenas física, mas emocional. O comportamento errático do fazendeiro gerava insegurança e frustração. Ele passava longos períodos de silêncio, alternando com explosões inesperadas de confusão, e às vezes parecia ignorá-las completamente, como se não as reconhecesse. O que tornava tudo mais difícil era o fato de que ele ainda tentava manter algumas das rotinas do passado, como alimentar os animais ou caminhar pelos campos, mas com cada vez menos clareza do que estava fazendo. O lugar, embora cercado por campos vastos, não tinha vizinhos próximos. A fazenda era um ponto isolado, e as irmãs estavam longe de tudo o que conheciam. No começo, elas tentaram se adaptar à nova realidade. As tarefas de cuidar do fazendeiro se tornaram uma rotina constante. Cada dia parecia ser uma luta para descobrir como lidar com ele, como entender o que ele precisava, se é que ele sabia o que precisava. A falta de comunicação clara e a imprevisibilidade dos seus comportamentos tornavam tudo ainda mais desafiador. Enquanto isso, as irmãs não conseguiam evitar o sentimento de desamparo. O que parecia ser uma simples imposição da família, um castigo por algo que elas nem mesmo compreendiam direito, logo se mostrava muito mais difícil do que esperavam. Elas não estavam ali por vontade própria. As circunstâncias haviam-as forçado a esse destino. Elas tinham dúvidas, inseguranças, mas agora estavam presas em uma situação sem volta. Cada olhar para o fazendeiro era um lembrete constante de que suas vidas haviam tomado um rumo inesperado. Nos primeiros dias, as irmãs tentaram entender a condição dele, consultar médicos e buscar informações sobre o Alzheimer. Mas, por mais que se preparassem, o impacto da realidade era ainda mais forte do que imaginavam. Elas sabiam que a doença causava lapsos de memória, mas nunca haviam visto isso de perto. Às vezes, o fazendeiro parecia bem, conseguindo até conversar de maneira coerente sobre eventos passados, mas logo voltava ao seu estado de confusão, questionando coisas que ele já sabia e se esquecendo das mais simples tarefas do dia a dia. A convivência com o fazendeiro começou a gerar um desconforto crescente nas irmãs. A frustração por não saber como lidar com ele aumentava a cada dia, enquanto o isolamento da fazenda parecia engolir sua energia emocional. Elas não tinham com quem conversar sobre seus medos e frustrações. O peso do desconhecido sobre a condição do fazendeiro, aliado ao isolamento e à constante mudança de comportamento dele, tornava tudo ainda mais opressor. No entanto, havia algo no olhar do fazendeiro que não as deixava tranquilas. Embora ele fosse cada vez mais esquecido, algumas coisas ainda pareciam claras em sua mente. Às vezes, as irmãs percebiam um brilho no olhar dele, um olhar de reconhecimento.
Mas quando tentavam questioná-lo, ele rapidamente se perdia novamente em sua névoa de memória. Era como se o fazendeiro escondesse algo, como se houvesse mais do que ele mostrava, mas ele não conseguia ou não sabia como contar. Era nesse silêncio desconcertante que as irmãs começaram a perceber que havia algo muito mais profundo e enigmático em jogo. Mesmo com sua memória prejudicada, o fazendeiro parecia ter algo a mais a revelar, algo que elas precisariam descobrir se quisessem entender o que realmente estava acontecendo naquela fazenda. O tempo, no entanto, seria seu maior desafio, e as perguntas que surgiam em suas mentes pareciam não ter respostas fáceis. À medida que os dias se passavam, as irmãs começaram a perceber algo estranho. O fazendeiro, apesar das lacunas em sua memória e dos momentos de total confusão, parecia, em alguns instantes, reconhecer algo nelas, algo que elas não conseguiam identificar. Era como se ele soubesse que elas não eram apenas visitantes forçadas, mas que havia uma conexão muito mais profunda entre eles, algo que ele tentava comunicar, mas não conseguia encontrar as palavras ou lembranças certas. Em vários momentos, ele as observava de maneira intensa e, em alguns casos, parecia até querer dizer algo importante, mas suas palavras se perdiam antes de conseguir fazer sentido. Era como se sua mente, incapaz de segui-lo até o fim, soubesse algo crucial, mas estivesse aprisionada nas barreiras da doença. Esse comportamento enigmático desconcertava as irmãs, que se perguntavam o que ele queria dizer. Elas tentavam interagir, tentar fazer com que ele falasse de maneira mais clara, mas a cada tentativa a resposta era a mesma: mais silêncio, mais confusão. O fazendeiro começava a se comportar de uma maneira cada vez mais peculiar. Ele, de repente, se levantava de madrugada e caminhava pelo terreno com uma determinação que as irmãs não conseguiam compreender. Em outras ocasiões, ele parecia se recordar de detalhes muito específicos do passado, mas logo depois ele esquecia o que havia dito e voltava a um estado de esquecimento absoluto. Essas brechas de lucidez eram intensas, mas breves, e eram seguidas por períodos ainda mais profundos de confusão. Havia também os momentos em que ele contava histórias, mas de uma maneira tão detalhada e vívida que parecia impossível que um homem com Alzheimer fosse capaz de lembrar tantos detalhes. Ele falava sobre eventos de sua juventude com uma clareza surpreendente e falava de maneira quase obsessiva sobre uma mulher que, aparentemente, havia sido muito importante em sua vida. Mas logo depois, o fazendeiro se calava, voltando ao seu estado habitual de esquecimento, como se aquelas memórias tivessem sido arrancadas de sua mente por um golpe invisível. Essas histórias desconcertantes se tornaram cada vez mais frequentes. As irmãs começaram a juntar as peças e perceberam que muitas das coisas que ele mencionava pareciam se relacionar com uma época anterior à doença, quando o fazendeiro ainda era um homem de sucesso, e sua vida estava longe de ser tão solitária e confusa. Mas por que ele falava dessas coisas? Como ele sabia detalhes sobre uma vida que parecia perdida para ele? A cada história contada, a dúvida delas crescia e a curiosidade começou a tomar conta. Intrigadas e cada vez mais desconfiadas, as irmãs começaram a investigar o passado do fazendeiro. Elas vasculharam a casa em busca de pistas, procurando por documentos antigos, fotos ou qualquer coisa que pudesse explicar o comportamento peculiar dele. Encontros com vizinhos distantes, os poucos conhecidos que ainda restavam da época de ouro do fazendeiro, revelaram uma série de informações misteriosas que apenas aprofundavam o mistério. Um dos vizinhos mais antigos lembrou de um rumor de que o fazendeiro havia sido casado com uma mulher chamada Helena, uma figura cuja presença parecia ser importante em várias das histórias que ele contava. Mas o que intrigava ainda mais era que, segundo esse vizinho, havia algo muito peculiar em torno dessa mulher.
algo que havia sido mantido em segredo por muitos anos. Porém, ninguém sabia o que exatamente tinha acontecido com ela, e isso alimentava ainda mais as suposições sobre o passado sombrio do fazendeiro. As irmãs também encontraram um velho álbum de fotos na casa, cheio de imagens em preto e branco do fazendeiro em sua juventude. Mas o que chamou sua atenção não foi a fotografia dele, mas sim uma imagem em que ele estava ao lado de uma mulher, cujo rosto estava cuidadosamente recortado, como se fosse uma tentativa de esconder sua identidade. Esse gesto, por si só, parecia carregar um peso significativo, como se algo ou alguém tivesse sido apagado da história do homem. Conforme as irmãs se aprofundavam mais no passado do fazendeiro, elas começaram a sentir que estavam prestes a descobrir algo muito maior do que poderiam imaginar. As pistas estavam começando a se encaixar, mas a verdade ainda permanecia oculta, como se estivesse protegida pela própria doença do fazendeiro, ou talvez por algo ainda mais misterioso e profundo. O que elas não sabiam é que estavam a ponto de desenterrar um segredo que não só mudaria a forma como viam o fazendeiro, mas também suas próprias vidas. Algo estava prestes a ser revelado, e o fazendeiro, com toda sua confusão, estava prestes a lhes mostrar uma verdade que elas nunca poderiam ter esperado. À medida que as irmãs aprofundavam sua investigação sobre o passado do fazendeiro, uma série de revelações começava a emergir, como se as sombras de um segredo enterrado por anos estivessem finalmente à beira da luz. Um dos primeiros relatos que ouviram de antigos moradores da região era de que o fazendeiro, anos antes de sua doença, fora um homem de enorme sucesso. Ele não apenas possuía uma vasta propriedade, mas era conhecido por sua influência e riqueza. No entanto, sua vida de prestígio e prosperidade foi destruída por um escândalo que envolveu sua própria família. O que mais intrigava as irmãs era o fato de que esse escândalo parecia estar ligado a algo muito maior do que imaginavam, algo que, por algum motivo, o fazendeiro nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com eles. Quanto mais elas se aprofundavam nas conversas com os vizinhos, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. A fortuna dele desapareceu de forma repentina e muitos acreditavam que ele havia se desfeito de tudo devido a um erro que envolvia traição e uma série de eventos inesperados. Mas os detalhes eram vagos e contraditórios. O que as irmãs não sabiam era que o Alzheimer tinha apagado muitas dessas memórias. Mas as consequências do erro do passado ainda estavam à vista, invisíveis, mas presentes, nas atitudes do fazendeiro. Foi então que, em um dos momentos em que o fazendeiro parecia mais confuso do que nunca, uma das irmãs, a mais curiosa e determinada, encontrou algo que mudou tudo. No fundo de uma velha gaveta, escondido entre papéis amarelados e documentos que pareciam não ter valor, ela descobriu um antigo diário de capa de couro. O diário estava intacto, com as páginas preenchidas com a letra do fazendeiro, mas o conteúdo era surpreendente. Ele não falava sobre banalidades cotidianas. O diário estava repleto de detalhes, de um tempo sombrio e de uma série de acontecimentos que pareciam estar diretamente ligados a um mistério que as irmãs não podiam compreender completamente. Ao ler o diário, a irmã mais velha sentiu o peso das palavras. O fazendeiro havia escrito sobre uma mulher, Helena, a mesma mulher que ele sempre mencionava nas suas raras crises de lucidez. Mas o que parecia uma simples lembrança afetiva na cabeça do fazendeiro se revelou muito mais. O diário mostrava como a mulher estava ligada a um acontecimento trágico da vida do fazendeiro, um erro que não só destruiu sua fortuna, mas também arruinou a vida de muitas pessoas, incluindo, sem que elas soubessem, a própria família das irmãs. A revelação mais chocante era que o fazendeiro, naquele tempo, havia feito uma escolha que, em última instância, resultaria na perda de sua fortuna.
Ele havia se envolvido em um escândalo que envolvia a manipulação de documentos, uma traição que fez com que uma parte significativa da propriedade fosse tomada por aqueles em quem ele confiava. O segredo mais sombrio, porém, foi o fato de que ele havia sido uma peça central em um jogo de poder entre famílias, e, sem saber, suas ações afetaram diretamente o futuro das irmãs. Ao longo das páginas, o fazendeiro se referia a uma culpa eterna que o perseguia, mas sem detalhar completamente os impactos dessa culpa. O diário revelava também que o fazendeiro acreditava que sua condição de Alzheimer era uma espécie de punição divina por seu erro. Ele se lamentava amargamente por não conseguir se lembrar de tudo, mas de algum modo, o peso do que havia feito ainda o assombrava. As irmãs ficaram em choque ao ler sobre esses eventos. Elas já começavam a perceber que o fazendeiro não era apenas o homem frágil e confuso que elas conheciam, mas alguém que tinha vivido uma vida cheia de escolhas erradas e consequências devastadoras. O erro dele havia sido muito maior do que elas podiam imaginar. Mas o que realmente as surpreendeu foi o fato de que o fazendeiro não parecia ser totalmente culpado pela perda da fortuna e da reputação. Ele havia sido manipulado por pessoas de sua confiança. Mas ele também havia feito escolhas que não podia mais apagar, escolhas que agora se refletiam nas suas falhas de memória e em sua desconexão com o mundo. Com o diário nas mãos, as irmãs começaram a ver o fazendeiro sob uma nova perspectiva. O homem que elas viam agora, perdido e dependente, não era apenas um velho com uma doença degenerativa. Ele era alguém que, em sua juventude, havia sido uma parte crucial de um mistério que, de alguma forma, envolvia suas próprias vidas. O fato de o fazendeiro ter se envolvido em algo tão sombrio e sua relação com a família delas mudava tudo. As perguntas que antes eram apenas curiosidades, agora se tornavam questões centrais de suas próprias existências. O que as irmãs fariam com essa informação? Como elas poderiam lidar com o fato de que o homem que elas estavam cuidando tinha sido a chave para uma parte de sua própria história que elas não compreendiam completamente? A verdade estava começando a se revelar de uma maneira inesperada, e as irmãs estavam prestes a descobrir que sua jornada na fazenda não seria apenas sobre cuidar de um homem doente, mas sobre confrontar uma verdade que poderia mudar para sempre a maneira como viam a si mesmas e sua história familiar. À medida que o tempo passava, o estado de saúde do fazendeiro piorava a cada dia. Sua memória estava cada vez mais fragmentada e ele mal conseguia se lembrar de nomes ou datas. As irmãs, que até então haviam se dedicado incansavelmente ao cuidado dele, começaram a se perguntar se estavam fazendo a coisa certa. Elas sabiam que a condição dele estava além do que qualquer uma delas poderia lidar sozinha. O Alzheimer não apenas havia apagado as lembranças do fazendeiro, mas também colocava um fardo pesado sobre as irmãs, que já estavam esgotadas física e emocionalmente. Uma difícil decisão pairava no ar: continuar cuidando dele, como ele sempre havia sido cuidado, ou buscar ajuda profissional. A fazenda já estava repleta de tantas responsabilidades e desafios, e elas não sabiam até onde poderiam ir. O dilema parecia sem solução. Por um lado, elas se sentiam responsáveis por ele, mas por outro, a exaustão estava tomando conta. A fragilidade do fazendeiro estava além do que poderiam oferecer, e o tempo parecia correr contra elas. Foi nesse momento de incerteza que algo aconteceu. Durante uma tarde particularmente difícil, o fazendeiro, que antes havia se mantido em silêncio por dias, teve um lampejo de lucidez. Ele parecia reconhecê-las de novo, mas dessa vez suas palavras eram mais claras, mais pesadas. Ele as olhou com uma intensidade rara e, com uma voz trêmula, começou a falar sobre um evento que mudaria o curso de tudo. Vocês têm direito à verdade e devem saber quem realmente são, disse ele, com um olhar que parecia atravessar o tempo.
Aquelas palavras aparentemente simples carregavam um peso imenso. O fazendeiro, com toda a sua fragilidade, parecia ter uma última missão a cumprir antes de sua memória se apagar por completo. A história que eu escondi está ligada a vocês. Não se esqueçam disso. As irmãs ficaram paralisadas, sem saber como reagir. Aquilo não fazia sentido. Como poderiam ser parte de uma história que até então parecia distante, sem conexão com elas? O fazendeiro, em sua última tentativa de se comunicar, entregava-lhes algo que ele acreditava ser crucial. E embora suas palavras estivessem longe de explicar tudo, algo dentro delas dizia que essa revelação era um ponto de virada. Enquanto o fazendeiro retornava ao seu estado de confusão, as irmãs, mais uma vez, se viam sozinhas, agora com mais perguntas do que respostas. O que ele queria dizer? Como elas estavam ligadas a ele? O que havia acontecido no passado que agora, aparentemente, estava sendo revelado, mas de forma tão enigmática? Naquela mesma noite, as irmãs se reuniram novamente em busca de respostas. Elas revisitaram o diário que haviam encontrado, releram as passagens sobre Helena e analisaram todos os detalhes que o fazendeiro havia compartilhado com elas. Foi então que uma peça crucial finalmente se encaixou. O escândalo que havia destruído a fortuna do fazendeiro não envolvia apenas traição ou manipulação de propriedades. Havia algo ainda mais profundo, um segredo de família. Elas perceberam que, de alguma forma, o fazendeiro havia sido parte de um grande esquema, envolvendo não apenas ele e sua família, mas também a linhagem delas. O erro que ele cometera no passado não era apenas um erro isolado, ele havia afetado gerações. O Alzheimer, ao apagar suas memórias, havia protegido o fazendeiro da dor de lembrar da tragédia, mas também ocultado uma verdade que, por fim, só seria descoberta por elas. O mais impressionante foi perceber que, de alguma maneira, o fazendeiro, mesmo em seu estado debilitado, estava tentando entregar-lhes essa verdade antes que fosse tarde demais. Ele sabia que o legado dele, e talvez o legado delas, estava em jogo. E quando a memória dele finalmente se apagou, as irmãs sentiram que não estavam apenas lidando com um homem doente, mas com um último vestígio de uma história de família que ainda precisava ser resolvida. A decisão sobre o cuidado do fazendeiro ficou em segundo plano, à medida que as irmãs compreenderam que sua jornada não era apenas sobre ele, mas sobre elas mesmas. Elas haviam sido forçadas a encarar o passado, a reescrever sua própria história e a reconciliar-se com um legado inesperado, cheio de falhas e perdas. O que parecia ser uma punição, uma imposição do destino, acabou se transformando em uma jornada de autoconhecimento. As irmãs, ao final, não apenas cuidaram do fazendeiro, mas também de si mesmas, ao desvendar os mistérios de suas origens e aceitar as complexidades de seu próprio passado. O legado deixado por ele não era o que imaginavam, mas, de certa forma, era um presente, não de riquezas materiais ou glórias passadas, mas de uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o perdão e sobre a família. Ao término dessa jornada, as irmãs estavam finalmente prontas para seguir em frente, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como mulheres fortes e cientes de que, mesmo nas situações mais dolorosas, sempre há uma oportunidade de se redescobrir e reconciliar com aquilo que foi perdido.